E se tudo o que você acredita sobre si mesmo estiver errado? E se a sua identidade, suas opiniões, seus medos, seus desejos e até suas certezas forem apenas ideias que você herdou, repetiu e nunca questionou de verdade? Sócrates começou exatamente daí, não tentando ensinar respostas, mas ensinando pessoas a desconfiar daquilo que elas achavam que sabiam. E talvez por isso ele tenha sido considerado o homem mais perigoso de Atenas. Porque questionar o mundo é aceitável. Questionar o poder é tolerável. Mas questionar a si mesmo, isso desmonta tudo. Sócrates viveu numa Atenas que se orgulhava de ser o centro do conhecimento, da política, da arte e da razão. Um lugar onde todo mundo tinha opinião sobre tudo. Sobre justiça, sobre virtude, sobre sucesso, sobre felicidade. E o que Sócrates fazia? Ele simplesmente perguntava. Perguntava até a pessoa perceber que não sabia responder. E isso não era humilhação gratuita, era método, era libertação, era o nascimento do autoconhecimento. Porque, segundo Sócrates, o maior problema do ser humano não é a ignorância, é a ilusão de saber. Quando você acha que sabe, você para de investigar, você para de observar, você para de crescer. E é por isso que a frase mais famosa associada a ele não fala sobre acumular conhecimento, mas sobre olhar para dentro. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase estava escrita no templo de Apolo, em Delfos. Não era um conselho motivacional, era um aviso. Um lembrete quase ameaçador. Antes de tentar entender o mundo, entenda quem é você. Antes de julgar os outros, investigue suas próprias contradições. Antes de buscar respostas fora, questione o que está acontecendo dentro. E aqui entra o primeiro ponto que quase ninguém entende direito. Autoconhecimento para Sócrates não é introspecção confortável, não é autoajuda, não é repetir afirmações positivas no espelho. É confronto, é desconforto. É perceber que muito do que você chama de eu é construção social, medo, vaidade, desejo de aprovação. Sócrates não escrevia livros. Ele andava pela cidade conversando. Mas essas conversas não eram leves. Ele pegava políticos, poetas, soldados, comerciantes e perguntava: o que é justiça? O que é coragem? O que é uma vida boa? E no início, todo mundo respondia com confiança. Depois de algumas perguntas, a segurança desmoronava, e aí vinha o silêncio. E no silêncio nascia algo raro, a consciência da própria ignorância. E é aqui que entra uma das ideias mais revolucionárias da história. Só sei que nada sei. Isso não é falsa humildade, é lucidez. É o momento em que você para de se identificar com certezas rígidas e passa a viver em estado de investigação. Agora pensa nisso aplicado à sua vida hoje. Quantas ideias você nunca questionou? O que é sucesso para você? De onde veio essa definição? O que é fracasso? Quem te ensinou isso? O que significa ser uma pessoa de valor? O que é uma vida bem vivida? Você tem respostas prontas para isso? Ou só repete conceitos que absorveu da família, da escola, da cultura, da internet? Sócrates acreditava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E essa frase é brutal. Não porque ela condena quem não reflete, mas porque ela aponta um risco real: viver no automático. Viver como personagem da própria história, sem nunca assumir o papel de observador. E aqui entra um ponto essencial do pensamento socrático. Questionar a realidade começa por questionar a si mesmo, porque a forma como você vê o mundo é filtrada pela sua mente. Seus medos distorcem fatos, seus desejos criam ilusões, suas crenças moldam o que você percebe e o que ignora. Platão, discípulo de Sócrates, desenvolveu isso de forma genial na alegoria da caverna. Pessoas acorrentadas, olhando sombras na parede, acreditando que aquilo é a realidade. E quando alguém se liberta e vê o mundo real, dói. A luz machuca,
A verdade confunde, mas voltar para a caverna depois disso é impossível. Sócrates era esse cara que tentava soltar as correntes e por isso foi odiado, porque ninguém gosta de ter suas certezas ameaçadas. Questionar a si mesmo é perder o chão por um tempo. É admitir que talvez você esteja vivendo uma vida que não escolheu conscientemente. E aqui entra um pitch importante. Autoconhecimento não é saber seus gostos, é saber suas motivações ocultas. Não é saber do que você gosta, é entender por que você gosta. Não é saber o que você faz, é entender por que você faz. Aristóteles, que veio depois, dizia que o ser humano busca a felicidade. Mas Sócrates iria mais fundo. O problema é que a maioria das pessoas nem sabe o que está buscando. Elas só correm. Correm atrás de status, dinheiro, aprovação, segurança, sem nunca parar para perguntar se isso realmente as torna melhores, mais sábias, mais humanas. E é aqui que Sócrates conecta autoconhecimento com sabedoria. Para ele, sabedoria não é acumular informações. É viver de forma ética, consciente e coerente. É alinhar pensamento, ação e valores. É perceber quando você age por medo, por vaidade ou por pressão social. Ele acreditava que ninguém faz o mal conscientemente. As pessoas erram por ignorância, ignorância sobre si mesmas, ignorância sobre as consequências reais de suas ações, ignorância sobre o que realmente importa. E isso muda tudo, porque se o erro nasce da ignorância, o caminho não é punição, é consciência. Não é culpa, é clareza. Não é repressão, é questionamento. Agora para e pensa. Quantas decisões você toma sem se conhecer de verdade? Quantas escolhas você faz tentando agradar, se proteger ou se encaixar? Quantas vezes você chama de intuição algo que na verdade é medo disfarçado? Sócrates não te diria o que fazer. Ele te faria perguntas, e perguntas certas são mais perigosas do que respostas prontas. Quem é você quando ninguém está olhando? O que você defende em público, mas não vive no privado? O que você evita pensar porque dói? Essas perguntas são a base do autoconhecimento. E sem elas não existe sabedoria. Existe apenas repetição. E aqui entra outro filósofo que dialoga profundamente com Sócrates, Heráclito. Ele dizia que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Tudo muda, tudo flui, inclusive você. O problema é quando você se agarra a uma identidade fixa e se recusa a evoluir. Sócrates entendia isso intuitivamente. Questionar a si mesmo é aceitar que você está em constante construção, que suas ideias podem mudar, que suas crenças podem amadurecer, que rever uma opinião não é fraqueza, é inteligência. E talvez seja por isso que ele foi condenado à morte, oficialmente por corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Na prática, por ensinar jovens a pensar por conta própria, a não aceitar discursos prontos, a não se curvar à autoridade sem reflexão. E aqui vem um dos momentos mais poderosos da história da filosofia. Sócrates teve a chance de fugir da prisão. Amigos ofereceram ajuda, mas ele recusou. Não porque queria morrer, mas porque acreditava que viver em contradição com seus princípios seria pior do que a morte. Isso é autoconhecimento levado ao limite. Saber quem você é, no que acredita e estar disposto a pagar o preço por isso. E agora vem a pergunta que atravessa séculos e chega até você. Você sabe pelo que vale a pena viver e, se necessário, sofrer. Porque sem autoconhecimento você vive reativo, reagindo ao mundo, às opiniões, às expectativas. Com autoconhecimento, você vive intencional, escolhendo mesmo quando dói. E não se engane, questionar a si mesmo não te deixa mais confiante imediatamente. No começo te deixa mais humilde, mais inseguro, mais atento, mas, com o tempo, te deixa mais sólido, menos manipulável, menos dependente da validação externa.
Num mundo que lucra com distração, Sócrates seria cancelado em minutos, porque ele exige presença, ele exige pausa, ele exige pensamento profundo, ele exige coragem para olhar para dentro. E talvez esse seja o maior ensinamento dele para hoje. A realidade que você percebe é moldada pelo nível de consciência que você tem de si mesmo. Quanto menos você se conhece, mais fácil é ser enganado. Por ideologias, por propagandas, por promessas vazias, por falsas verdades. Autoconhecimento não te dá todas as respostas, mas te dá algo mais valioso, a capacidade de fazer perguntas melhores. E perguntas melhores criam vidas melhores. Então, se existe um convite socrático para este momento, é esse. Examine sua vida, questione suas certezas. Desconfie das respostas fáceis. Observe seus próprios pensamentos como se você fosse um estrangeiro na sua própria mente. Porque, no fim, sabedoria não é saber muito. É saber quem você é enquanto vive nesse mundo que muda o tempo todo. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, se esse conteúdo te tirou do automático em algum nível, aproveita esse momento agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e compartilha com alguém que também precisa começar a se questionar um pouco mais. Às vezes, uma única pergunta certa muda completamente o rumo de uma vida.